Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra e novamente com muito desejo de poder compartilhar com você mais este momento. Bom, meu desejo é que você encontre força para se aproximar, me acompanhar até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Mesmo porque o tema que separei para o dia de hoje está bem bacana. O tema é Até que Nada Mais Importa. E para falar de um tema como esse, convido você novamente a acessar a palavra do Senhor num livro no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, capítulo 3. E convido você a me acompanhar nesta leitura. Então vamos lá. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, que são os governadores, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí, lá no versículo 4 diz assim: então Arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita e de foles e de todas as sortes de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançada na fornalha ardente. Lá no versículo 8 diz assim: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Bom, é um acontecimento muito curioso, porque ele se estabelece uma relação muito próxima com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma situação que vai aí trazendo para a vida de 3 homens um contexto de pressão, de ter que entrar em um sistema, entrar num formato de algo que de fato eles não queriam. Eles não estavam sendo respeitados dentro da sua individualidade. Obviamente que naquele tempo, naquela época, naquela cultura, as coisas funcionavam de forma diferente, mas hoje, mesmo em outro formato, em outra configuração, hoje nós estamos vivendo dentro de um sistema que também traz com tanta força esse encurralamento para que a gente entre em situações que de fato violam os princípios do Senhor. Isso é uma coisa muito forte. Então, cada vez mais o nosso desafio está se tornando maior. Bom, aquilo que é certo está passando a ser errado, e aquilo que era errado está passando a ser certo. E você está sendo empurrado com toda a força para que você cumpra, execute ou se envolva com aquilo que está errado. E aí o inimigo ainda trabalha dentro do sistema para que as pessoas enxerguem tudo isso como uma grande normalidade. Bom, de fato,
Eu tenho aqui algumas lições, obviamente que é um texto que traz aí muitos caminhos de reflexões, mas eu queria destacar alguns, colocar em relevo alguns que para nos ajudar a pensar, a refletir no dia de hoje. Então, o primeiro que eu destacaria, que eu acho que é muito interessante, que diz assim, quando você olha para todo o contexto, Sadraque, Mesaque e Abednego sofrendo aquela pressão, eles tomam uma postura completamente diferente da maioria. E uma coisa que me chama a atenção, que é muito interessante, é que a gente está vivendo um cenário de vida hoje que falta referência. As referências, elas estão cada vez mais desaparecendo. E Deus, quando por meio da sua palavra, ele sinaliza a importância da referência. Quando ele diz que acende um velador e não é para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama, é para colocar no lugar mais alto, é que ele está dizendo o seguinte: quando eu abro os seus olhos espirituais, quando você começa uma vida comigo, é diferente. Eu quero transformar a sua vida, provocar uma transformação que você se torne uma referência. Esse movimento de colocar no lugar mais alto é no lugar de referência. A referência que ele quer trazer aqui é uma referência, você no movimento da sua vida, trazendo a vida de Jesus como um grande exemplo para a humanidade que está completamente sem referência. Bom, mas aqui esses três homens tomam decisões, a vida era completamente pautada em decisões. As decisões te colocam em algum caminho e você chega em algum endereço a partir das decisões. No dia de hoje, talvez você não conseguiria contar quantas decisões você tomou, desde a hora que você levantou, vai no banheiro, volta, eu ponho essa roupa, ponho aquela. As decisões estão sempre nos permeando, então acho que é uma coisa, está sempre nos atravessando e trazendo consequências, algumas impactos pequenos e outros impactos muito grandes que é responsável até de mudar o rumo da nossa história. Bom, então vamos lá. A primeira lição que eu acho que é importante que Sadraque, Mesaque e Abednego traz, e que a gente tem que ficar muito atento sobre isso, né? O que eu penso? Olhe para quem está de pé, quem não se dobrou diante do sistema. Essa é a primeira lição. Então, eu sei que quando você olha para a Bíblia, está muito claro isso, né? O bloco maior, a massa, o movimento da massa e a minoria. Quando fizeram uma pergunta, solta Barrabás ou solta Jesus? A maioria era Barrabás e a minoria estava com Jesus. Quando aquele homem saiu para semear a boa semente, só foi ele. Acordou de madrugada e semeou a boa semente. Mas quando começou a aparecer o joio, vieram um grupo procurar o Senhor e falou: mas não plantasse a boa semente? E por que nasceu o joio? Quer que nós se reunimos aqui, vamos lá para destruir isso, tirar o joio? Quer dizer, aí na hora de apontar o ruim, de fazer o movimento, aí vem a maioria. Então a gente começa a observar que sempre na minoria as coisas, parece que a Bíblia vai sinalizando esse movimento. A palavra diz assim, Deus está sobre a terra procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. A multidão de igrejas, de pessoas que servem a Deus, mas ele está procurando a minoria, aqueles que estão se posicionando. Ele gostaria que fosse todos, mas a realidade é que não é essa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, é o que a palavra diz. Então a gente precisa observar isso. Então a primeira lição é: olhe para quem está de pé. Quem ainda não se dobrou ao sistema. Essa é a primeira lição. Então eu não sei o que você está passando do outro lado, mas presta atenção nisso. Você está passando uma luta muito grande, muito difícil. É uma coisa que está insuportável. Olhe em sua volta pessoas que viveram a mesma situação, mas permaneceu de pé. Esse permanecer de pé representa, com toda a diversidade, manteve a sua relação com Deus, continuou caminhando, gemendo, às vezes trabalhando, semeando com lágrimas, colhendo com alegria. Esse é o movimento, é a primeira lição. Sempre observa aquele que está de pé. Isso vai te animar. Então, olhar para as coisas que são boas nessa hora tão difícil é pegar boas referências. A segunda lição que eu acho que é importante, e antes disso eu queria até fazer uma leitura aqui rápida no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 3, que vai dizer o seguinte:
Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Desculpa. Então, para que você caminhe de forma vitoriosa, observe esse mandamento. Está aqui em Provérbios, uma lição bem importante para que você reflita aí do outro lado. Bom, a segunda lição que eu acho que é importante é melhor estar na fornalha com um quarto homem junto do que estar fora com Nabucodonosor. Essa é uma lição simples, mas a gente pode refletir. É mais fácil você estar fora de um sistema que está corrompido, o inimigo está por trás de toda essa artimanha. E às vezes você está lá achando, tô bem, mas está perdendo a sua alma. Então, é mais fácil você estar ali na guerra, na luta diária. A cada dia você indo, é como uma ovelha indo para o matadouro. É difícil, é dolorido, mas se manter com Deus te garante um futuro de paz e não de guerra. Essa é uma lição extraordinária que está aqui, que eu acho que é bem interessante. O quarto homem estava lá. E aí, estar com o quarto homem, a palavra sugere e propõe e o caminho estreito. Pressupõe um estreito, uma coisa difícil, apertada. Assim ele está fazendo uma analogia, justamente o caminhar com Cristo está cada vez mais difícil, porque os valores estão invertidos. Isso é uma coisa muito interessante. E aí, a terceira lição que eu colocaria aqui é: se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar dentro dela. Isso é uma coisa interessante para a gente refletir aqui. Às vezes você está tentando de tudo para evitar um problema. Você fala, se eu passar por isso eu estou perdido. Aí quando acontece, tem pessoas que desanimam do Senhor, querem sair da presença do Senhor, porque acham que de fato Deus não evitou que ele passasse aquilo. Mas às vezes os processos dentro da fornalha também nos ajudam a se libertar de muitas coisas. É num momento duro, difícil. Por exemplo, se você parar para pensar aqui, se eu abrir aqui, por exemplo, no livro de Naum, Naum aqui, por exemplo, 1,7, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus é bom, em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Tiago 2 também vai dizer sobre isso, né? Para a gente se alegrar no momento da adversidade, porque muitas coisas vão surgir de crescimento aí nesse momento tão duro e difícil. E aí eu colocaria aqui mais uma lição que eu acho que é importante. Nada pode prender quem milita, joga no time do meigo nazareno. A única coisa que foi consumido na fornalha foi as cordas que lhe prendiam. Isso é algo extraordinário. Jogaram até os soldados que foram levar os 3 homens ali, estava tão quente, estava tão aquecida 7 vezes mais que ele foi consumido, mas os homens foram jogados lá, os 3. O quarto homem estava lá. Eles estavam presos. E a única coisa que se queimou foi as cordas. Então isso tem uma lição extraordinária. O deserto da vida, ele tira de você aquilo que te impede a crescer mais, desenvolver mais. E aí, quando você sai do outro lado, você está muito mais maduro, mais preparado para a guerra, está como um soldado mais polido para militar no exército do Senhor. Então isso é uma lição extraordinária que é maravilhoso. E para finalizar aqui, eu queria falar um pouquinho de uma última situação. Quando a obediência a Deus nos leva para o olho do furacão. Isso é uma coisa tremenda. Às vezes a gente acha que a gente passa o deserto só pela nossa infidelidade. Às vezes está num momento de muita infidelidade, aí você vai para o deserto, aí corrige as suas rotas por conta do medo que te bate no coração, desespero. Aí você começa a voltar para o Senhor, começa a voltar para o trilho com medo, começa a aceitar o que Deus está trazendo e se organiza. Mas às vezes você está caminhando em infidelidade. E mesmo assim você vai para o deserto. Jó foi para o deserto, mas ele nem sabia o que estava acontecendo. A palavra diz lá que ele era justo, reto, temente a Deus. Mas Deus queria transformar também ele lá dentro. E às vezes quando você vai, mesmo por obediência, você está ali obedecendo as coisas, mas você vai para o deserto. Mas no deserto sempre tem uma lição, sempre tem uma aprendizagem. Isso é algo extraordinário. Por isso,
Hoje eu fico por aqui, teria mais algumas lições aqui, muitas outras aqui que eu gostaria de colocar, mas o tempo não me permite. Mas esse ponto, essa fatia já dá para você aí um ponto de reflexão. Então reflita sobre isso. O tema de hoje que foi colocado aqui é justamente esse, até que nada mais importa. Por quê? Quando a gente começa uma relação com Deus, é esse ponto que Deus quer que a gente chegue. Quando a gente se conecte a um ponto de Deus estar em primeiro lugar e nada mais importa. O que acontecer aqui vai ser permissão do Senhor. Daqui para frente, o que eu vivo é a fé. E aí, as outras coisas serão extraordinariamente encaixadas. Por isso que esta palavra está aí diante de você. Fica com esta palavra e Deus te abençoe.